meandro político, desse jogo de articulação que rola neste momento nos bastidores para a formatação de uma fusão que pretende ser grandiosa, né, gigantesca, aí, pelo menos em termos de números superlativos, que é a possível junção do PSL com o Democratas. A articulação caminha, né, Cláudio? Inclusive com alguns desenhos já ali traçados no papel, né? Exatamente, sabe, você resumiu bem, é uma fusão partidária importante, histórica mesmo, né, dados os números que representam ou que a representam, e assim, teve um passo fundamental, né, foi a concordância, eu apurei que que houve a concordância do presidente nacional do Democratas, o ex-deputado e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, de abrir mão da presidência do partido que vai surgir dessa fusão, em nome dessa, enfim, de viabilizar o processo, né? Com isso, o deputado federal Luciano Bivar, que é o atual presidente do PSL, vai ser o presidente da nova sigla, e ACM Neto será o seu secretário-geral. Mas essa negociação, né, tudo indica que, apesar da denominação, quem vai mesmo falar em nome do partido, a voz do partido, será a do secretário-geral ACM Neto. Quer dizer, nominalmente, Luciano Bivar será o presidente, não será exatamente uma rainha Elizabeth, né, uma rainha da Inglaterra nesse processo, mas quem vai mesmo tocar e administrar o partido será o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Não se sabe ainda, eles não chegaram ainda a essa... Aliás, isso está sendo tratado como um segredo de Estado, que é a denominação do novo partido. Não se sabe ainda não chegaram a uma conclusão se vão manter uma das duas siglas, né, se vão manter PSL ou o DEM, ou se vai surgir uma terceira sigla aí que represente, que dê significado a essa fusão. O fato é que essa negociação, né, essa negociação, na verdade, representa uma união de interesses, é um casamento de interesses, digamos assim, né? Porque, afinal de contas, o PSL, o presidente do PSL, Luciano Bivar, sabe que em 2022 ele não vai repetir, o seu partido não vai repetir o desempenho de 2018. Em 2018, o PSL tinha só um deputado federal, que era o próprio Luciano Bivar, o seu fundador. E aí, quando ele aceitou, sem impor qualquer condição, a filiação de Jair Bolsonaro, com a garantia de que seria ele o candidato a presidente, com isso o fenômeno eleitoral que se transformaria Bolsonaro acabou arrastando muitos votos, né, garantindo muitos votos ao PSL, que saltou de apenas um deputado para 52 deputados, hoje são 53, que somados aos 28 do Democratas, isso totaliza uma bancada, para começo de conversa, uma bancada de 81 deputados federais. No Senado, o PSL tem um senador, o DEM tem 6, e com isso será também uma bancada bem razoável, né, de 7 senadores, o que coloca também esse novo partido uma condição um pouco melhor ali na correlação de forças que há no Senado Federal. Foi isso que levou o Luciano Bivar a provocar esses entendimentos para a fusão. E também o casamento de interesses tem a ver com a questão da grana, né? Só para se ter uma ideia, o partido PSL embolsou, né, tirou do nosso bolso, né, através de uma legislação malandra que eles criaram aí, quando eles criaram esse fundo partidário. Só o PSL põe no bolso 57 milhões de reais somente este ano. No ano de 2021, o PSL recebeu 57 milhões de reais para se manter, pagar aluguel, são um povo sacrificado, né? Não tem dinheiro. Então, aí com esse dinheiro eles pagam aluguel, pagam salários dos seus funcionários, pagam conta de água, luz e telefone, mas pagam também aluguel de jatinho, eles pagam almoços e jantares fantásticos, tudo isso por conta do coitado que é obrigado a pagar imposto e sustentar tudo isso. Bom, além dessa questão, tem também o fundo eleitoral, que é outro fundo que é pago em ano eleitoral. Então, a expectativa ou a estimativa é de que no próximo ano o PSL
receba da Justiça Eleitoral mais de R$500 bilhão para financiar a campanha dos seus candidatos. São 558,6 milhões de reais. O Democratas vai receber 323 milhões e 80 mil reais do fundo eleitoral para financiar as campanhas dos seus candidatos. Juntando os dois, somando os dois, dá ali alguma coisa próxima dos 900 milhões de reais. É muito dinheiro que esse povo tira do nosso bolso, né? Além de tirar de outras formas, tira também dessa maneira aí, através do fundo partidário e do fundo eleitoral. Essa estimativa do fundo eleitoral leva em conta a manutenção daquele fundo de 5,7 bilhões de reais que foi definido na votação no Congresso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que foram 5,7 bilhões. O presidente Jair Bolsonaro vetou algumas partes da LDO e com isso derrubou o fundo eleitoral para 2,4 bilhões. É muito dinheiro também, mas é alguma coisa, é menos da metade do que esses 5,7 bilhões. Mas a informação que nós temos aqui em Brasília é que já é dada como certa a derrubada desse veto do presidente da República pelo Congresso Nacional e, portanto, eles devem restabelecer esse valor aí absolutamente pornográfico de 5,7 bilhões e é isso que vai garantir a esses dois partidos aí um total de 900 milhões de reais para o financiamento da campanha de 2022. Portanto, avança mesmo, né, essa fusão que deve ser concretizada ainda este ano. E aí, Cláudio, rapidinho, existe, a partir dessa fusão entre PSL e Democratas, isso aí pode estimular outros países, outros partidos, mesmo que com tempo escasso aí para as eleições do ano que vem, abrir negociação para formatação de novas legendas, assim, no mesmo molde dos dois? Olha, assim, é possível, né? A legislação permite, mas o fato é que o que atrai a fusão também é o que dificulta a fusão, né? Muitos partidos, por exemplo, têm acesso a esse fundo partidário, fundo eleitoral, e os seus presidentes, que administram toda essa montanha de dinheiro, não querem abrir mão do domínio sobre isso. A fusão de um partido menor a um partido maior fará com que o partido menor perca digamos assim, o controle sobre a administração dessa dinheirama. E eles não querem saber disso. Esse é um aspecto que dificulta e até inviabiliza várias fusões possíveis, né? No caso do PSL com Democratas, essa questão ficou em plano secundário. Foi, digamos assim, um prêmio, né, entre aspas, ou um plus a mais, né, para essa fusão. O que motivou mesmo a fusão foi o interesse, sempre muito a insistência do do PSL. Porque o PSL, se vai receber tanto dinheiro este ano, se está recebendo tanto dinheiro para a sua manutenção do fundo partidário, né, de 57 milhões, e poderá receber mais de R$500 bilhão no ano que vem para financiar a sua campanha, mais importante do que isso é o Luciano Bivar e o PSL não passarem vergonha, né, porque imagina um partido que elegeu 52 deputados em 2018, 4 anos depois, eleger 2, 3, meia dúzia, né? Quer dizer, o grande temor do presidente nacional do PSL é que esse partido volte a ser aquele nanico de antes. Ele não quer mais saber dessa história, né? Então ele inclusive abre mão da gestão. Câmara são 513 deputados. Destes, 81 serão exatamente da bancada produto, que será produto
dessa fusão. Vamos aguardar para ver, os entendimentos continuam, mas está tudo muito pavimentado, havia essa dificuldade para saber quem, afinal de contas, vai presidir o partido. Aí chegaram esse acordo aí, que está bem encaminhado, quase fechado, no sentido de que Luciano Bivar será o presidente e ACM Neto, que é o presidente do DEM, será o secretário-geral do novo partido.